Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso sexto encontro da disciplina de Direito Empresarial 2. Hoje a nossa proposta é a análise textual que está inserida junto ao SIGA, dois vídeos para vocês assistirem sobre o conceito de compliance e a importância disso para a nossa disciplina, e um questionário para vocês responderem no grupo dos seminários, porque nós já temos que começar a fazer uma boa interação aí entre os colegas do seminário. Então, vocês irão enviar o questionário, apenas o líder do grupo, vai enviar o questionário no e-mail que vocês farão em conjunto. O nosso tema, como eu disse, hoje nós vamos falar da compliance no âmbito empresarial e no âmbito penal. O texto proposto, ele nos traz algumas críticas e algumas reflexões que nos colocam a pensar o que é o compliance, por que ele precisa existir e por que nós temos o crime de lavagem de capitais ou de lavagem de dinheiro, que é o willful blindness. Por que nós precisamos ter os dois juntos? Um não supriria o outro? Então, o texto vai nos colocar em alguns conflitos, em alguns momentos, para nós refletirmos melhor sobre isso. Antes de nós iniciarmos, eu convidei o Giovanni, porque é o tema dele, né, de TCC, para ele fazer uma breve explanação para nós sobre o que é o compliance, né, de uma forma bem genérica, para quem ainda não tem uma noção, ter essa noção geral. Então, Giovanni, a fala é contigo. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Bom dia. O compliance, vou falar um pouquinho do conceito, depois eu falo do surgimento dele. O compliance significa conformidades, né? Conformidade com regras internas e externas, com a legislação em geral. Aí o compliance, ele vai ter três grandes áreas. A primeira vai ser direitos humanos e trabalhista, a segunda, os aspectos ambientais, e a terceira, socioeconômico, onde envolve aí a transparência financeira da empresa. O Modesto de Carvalho vai definir como compliance é um conjunto de medidas e procedimentos com o objetivo de evitar, detectar e remediar a ocorrência de irregularidades, fraudes e corrupção. Então, com essa frase aí do Modesto de Carvalho, com essa definição, nós podemos definir como compliance como treinamento. Compliance seria treinamento. É uma empresa especializada em compliance e ela vai treinar a sua empresa. E qual seria o papel do compliance na empresa? O papel do compliance é garantir o comprometimento da alta direção, ou seja, trazer os diretores para essas boas práticas, que o compliance é boas práticas, está aliado à ética. Criar um código de conduta e procedimento. Eu não sei se vocês sabem, mas todo restaurante ele deve ter um manual de boas práticas. Esse criar o código de conduta e procedimento é basicamente o que os restaurantes fazem com os manual de boa prática. Ter alimentos não vencidos, é basicamente o que isso faz na empresa. A empresa não pode estar envolvida com escândalos de corrupção, funcionário não pode obter vantagem de empresa pública e assim por diante. Treinar funcionários, que vai ser o outro papel do compliance, fornecer treinamento desde a direção, dos administradores até os colaboradores, todos em geral, mudar estratégia de comunicação interna e controles internos, desenvolver novas avaliações e gestão de risco. Essa avaliação e gestão de risco envolve a empresa estar fazendo auditoria, isso quando o compliance entra na empresa, aí vai dar gestão da empresa, mas vai ter auditorias semanais ou mensais para saber como é que está o desenvolvimento da empresa. Criar canais de denúncia. Então, essa empresa que tem um compliance, ela tem um canal para efetuar denúncia. Olha, se você ficou sabendo que a empresa está obtendo vantagem de um órgão público, você pode denunciar nesse canal de denúncia. Aí, nesse canal de denúncia, vai ocorrer uma investigação interna da própria empresa por parte do compliance e fazer monitoramento contínuo. O compliance, ele surgiu lá nos Estados Unidos e chegou no Brasil em 2013.
com a lei anticorrupção, a lei 12.846. E hoje o compliance tem agora a nova lei LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, e o compliance agora vai ter a grande missão de ser o guardião dessa lei, que a Lei de Proteção de Dados, ela basicamente foi inspirada na legislação europeia, ela basicamente é proteger os dados dos usuários que usam aquela empresa. E o compliance, como ele tem essas boas práticas, ele vai ajudar a proteger a LGPD. Que eu vou abordar isso no meu seminário. Professor, era isso. Obrigado. Professor, tá mudo. O microfone tá fechado. Tudo isso nos faz pensar que as empresas precisam do compliance. Por que precisa de um compliance se essas boas práticas elas já não deveriam ser inerentes a cada empresário, a cada empreendedor, a cada funcionário da sua empresa, a cada colaborador? Então, são muitas coisas que vão envolver a existência do compliance, a sua aplicabilidade, e o Giovanni trouxe aí ótimos exemplos, né, para que vocês tenham uma noção geral do que é. O nosso texto, deixa eu abrir ele aqui. O nosso texto chama-se Compliance e o Direito Empresarial Penal. E aí o autor do texto, os autores, né, do texto, que foi publicado no Comped, ele diz, no resumo, que o presente paper, o presente artigo, né, tem como objetivo apresentar uma análise sobre as políticas de cumprimento de normas criminais no ambiente da atividade empresarial. O Criminal Compliance, realizando um exame sobre seus reflexos na referida atividade econômica, custos e possíveis benefícios em sua aplicação. Giovanni falou isso, né? Por se tratar do objeto de um estudo pouco abordado doutrinariamente e com numerosas fontes de pesquisa, o tema em Testilha provoca e anseia na busca do seu deslinde, do seu desenvolvimento. A pesquisa ela tem uma natureza teórico-bibliográfica, adotando um método descritivo analítico, que instrui a análise da legislação e da doutrina e nos informa os conceitos de ordem dogmática. Então, nós já entendemos que o texto ele vai ser extremamente dogmático, né? Ele não vai trazer nenhum tipo de pesquisa aí quantitativa. Como palavras-chave, ele vai trazer a figura do direito penal, do criminal compliance, a atividade econômica, corrupção e lavagem de capitais. Lavagem de capitais, essa é a lavagem de dinheiro, né? Que nós temos leis específicas para isso, que vai ser o willful blindness. Com essas palavras-chave, nós já podemos extrair muita coisa do que vai tratar o nosso texto. Então, ele vai trazer a relevância de um direito penal empresarial. O direito penal ele vai ser aplicado dentro da empresa na lavagem de dinheiro, na lavagem de capitais, na corrupção, não é? O criminal compliance, que vão ser as boas práticas, o código de conduta, dentro da realização da atividade econômica que a empresa se propõe a desenvolver. E aí eles vão introduzir o texto dizendo que em nossa modernidade líquida, falou em modernidade líquida, Bauman, que em nossa modernidade líquida, as transformações sociais, econômicas e tecnológicas vivenciadas pelo mundo nas últimas décadas vêm influenciando o sistema penal, assim como o empresarial. Na nossa modernidade, hoje o que prevalece é o consumismo, e um consumismo extremamente exagerado, extremamente exacerbado, que traz grandes transformações não só na nossa cultura, na nossa sociedade, como nas relações econômicas, e tudo isso é fruto da tecnologia. E tudo isso vai acabar influenciando na prática de condutas criminosas, inclusive em âmbito empresarial.
Essas novas realidades ensejam o surgimento de uma nova modalidade criminosa, a de caráter supraindividual, como a empresarial, a qual não se amolda ao direito penal clássico, de caráter individual. É mais, é corporativista. O estudo da criminalização de comportamentos inerentes à atividade empresarial necessita da análise de seus reflexos, assim como o estudo do regramento legal destas atividades não pode ser realizado sem o exame de normas de cunho criminal. O objetivo fundamental é o estudo do Instituto do Criminal Compliance, que provém da necessidade de adaptação do exercício empresarial ao conjunto de normas penais que regem as suas atividades. Então, é um correlacionar do direito penal com as atividades da empresa, especialmente aquelas mais suscetíveis de encontro com a criminalidade econômica transnacional, que tem na lavagem de capitais e na corrupção seus principais exemplos e reflexos econômicos na atividade empresarial. Depois ele segue dizendo que o Instituto do Compliance ele surge como um mecanismo de auxílio ao direito penal econômico empresarial. Direito penal econômico, nós sabemos que tem no Código Penal uma parte específica. Por que relacioná-la à empresa? Estabelecendo a adoção de medidas de comprometimento por parte das empresas, sendo atualmente objeto de grande discussão na modernidade dogmática europeia. Então, é de origem europeia, assim como todas as nossas leis, elas têm uma origem europeia, e isso vai trazer grandes ranços para nós, né? Traz grandes conflitos que não foram solucionados na Europa, vêm parar no Brasil, porque nós abraçamos sempre as ideias europeias, a legislação europeia, e aí nós é que buscamos solucionar os problemas por intermédio do nosso ordenamento jurídico. O compliance constituiria em um fruto de novos riscos da atividade empresarial, diferente do tradicional risco econômico. Estar-se-ia falando de um risco que tange na normatividade, nas leis. Esse risco normativo surge como problema da empresa em se adaptar a todo o lastro normativo que rege a sua atividade, a sua função, seu objetivo. A exemplo das normas de proteção ao meio ambiente, ao sistema financeiro nacional e internacional, ao consumidor, dentre outras, não menos importante. De tal modo que o compliance em sentido amplo pode ser definido como prevenção de riscos de responsabilidade empresarial pelo descumprimento de regulações legais. Criminal compliance representa uma política interna de prevenção de riscos normativos específicos da área penal, de maior ou menor necessidade, de acordo com o modelo de atividade empresarial desenvolvida. Então, cada atividade empresarial vai ter um modelo de compliance específico. Atividades nas áreas financeiras, tributárias e ambientais, por exemplo, possuem um elevado risco normativo penal. No ordenamento jurídico brasileiro, os reflexos destas políticas de cumprimento já são apreciados em decorrência da positivação advinda da Lei de Lavagem de Capitais, que é a Lei 9.613 de 98, Willful Blindness, né, que é de origem europeia. As empresas devem assumir internamente uma postura preventiva, fixando códigos de conduta, bem o que o Giovanni nos disse. O marco da política criminal compliance seria a nomeação de um responsável
dentro de um departamento especializado, o denominado Compliance Officer, ou garantidor delegado, com as funções de vigilância, assessoramento, advertência e avaliação dos riscos legais de gestão. Em especial, quanto à função de vigilância, seria desenvolvida a prevenção de delitos praticados no âmbito interno da empresa, como, a título de exemplo, o já descrito crime de lavagem de capitais. Então, nós teríamos uma figura inserida dentro da empresa, um novo profissional inserido dentro da empresa, voltado a fazer o desenvolvimento dessa prática de conduta ética, né, de desenvolvimento de uma conduta ética que deve existir dentro das empresas e que muitas vezes passa meio que batido, né? E aí o autor do nosso texto, ele vai finalizar dizendo que a prevenção da realização do ilícito penal em benefício da empresa e de crimes cometidos em seus invólucros deve ser incorporados nas práticas de governança corporativa, o que deverá resultar em nítidos avanços na política criminal nacional, especialmente nas áreas da criminalidade econômica transnacional, na medida em que se substitui o ineficaz estímulo pela ameaça de pena, por um incentivo positivo, advindo dos benefícios do melhor desempenho da atividade econômica, em adequação às normas de prevenção e conformidade, alcançando a realidade empresarial corporativa brasileira a patamares não antes imaginados. E aí, o meu objetivo é querer saber de vocês. O que vocês pensam sobre compliance? Deve mesmo ter dentro da empresa ou não deve ter? Vocês são contra ou vocês são a favor? Vai ser inserido um novo funcionário dentro da empresa para isso, ou é o próprio líder da empresa, os seus acionistas, que vão desenvolver esse código e praticar o compliance dentro da empresa? O que vocês pensam sobre isso? Giovanni, sua mão está vermelha. Professor, só para a gente, quando é estudante de direito, não gosta muito de ler, né? Então, a série Billions, da Netflix, ela praticamente trata sobre o compliance. Ela vai ter vários episódios lá, onde que é uma empresa de capital, Axer Capital, e a Axer Capital tá com crime, ela está recebendo informações privilegiadas e ela vai contratar uma equipe de compliance. E lá eles mostram como é feita a atuação do compliance, como começa o compliance. Que eu acho que é o difícil de visualizar no compliance é como o compliance age, né? Sim. Dentro da empresa. E o compliance, se a empresa não tem um compliance, é significado de aumento de pena hoje. Por exemplo, no caso da Copel, deixa eu pegar o nome dela aqui, uma paranaense de uma companhia de energia, e ela teve um aumento de pena porque ela não tinha instalado o compliance dentro da empresa. Alguém quer contribuir? Vocês estão muito quietos hoje, não estão lendo as coisas, né? Não há nada para vocês. E aí, vamos? Toda empresa precisa de um compliance? É obrigatório? O que é empresa para vocês? Tiago? Vai falar alguma coisa, Tiago? Alguém? Que silêncio! Vocês não são assim. O nosso
questionário de hoje, ele faz algumas indagações para vocês acerca do texto. Destaque o objetivo central do texto proposto para leitura. Então, o objetivo central, nós já sabemos qual é, né? É a aplicabilidade do compliance em âmbito empresarial no que tange ao direito penal. Segundo o texto, qual o marco da política criminal do compliance? Explique. Então, o marco da política criminal tem lá. Podemos afirmar que, segundo o texto, as regras de compliance são correguladoras à prevenção do delito. O compliance existe para prevenir a prática delituosa, a falta de conduta ética e moral, que vai fazer com que se pratiquem crimes como o de lavagem de capitais? Será que faz essa prevenção ou não? Ou só reprime? Qual a correlação do crime de lavagem de dinheiro com o compliance? E qual é a relação de tudo isso com o direito empresarial? Fundamente a sua resposta de acordo com o texto, conceituando o crime de lavagem de dinheiro, que é o willful blindness. Analise as afirmações. Aos naturais riscos do negócio jurídico, soma-se o risco normativo, representado pela necessidade de correta adaptação ao regramento jurídico normativo, demandando a implementação de políticas de conformidade penal empresarial. As políticas de implementação de criminal compliance são uma realidade enfrentada pelas empresas brasileiras. Os benefícios acarretados à atividade empresarial com a criação e implementação de programas de conformidade penal devem ser destacados como forma de incentivo ao desenvolvimento de uma nova cultura das relações entre direito penal, direito empresarial e atividade típica empresarial. Após analisar as afirmativas, assinale a correta. Apenas 1 e 2 encontram-se corretas, apenas a 3 encontra-se correta, as afirmações 1, 2 e 3 estão corretas e outra resposta. Vocês vão analisar isso. Será que o compliance nos traz benefícios para que nós possamos desenvolver uma nova cultura dentro das empresas, buscando erradicar alguns problemas que antes eram previstos somente numa outra tal legislação específica, e por isso a sua relação hoje dentro da atividade principal da empresa? 6. De acordo com a legislação espanhola, propõe-se uma especial reflexão em torno do tema: os programas de cumprimento normativo jurídico-penais efetivamente implantados e realmente operativos eximem a pena da pessoa jurídica? Manifeste de acordo com o texto proposto. Será que a implementação disso exime a pessoa jurídica de alguma conduta? 7. O compliance empresarial significa única e exclusivamente na necessidade de uma empresa estar em conformidade com leis e com regramentos, ou será que há algo a mais? O que é um programa de compliance? 9. Toda empresa deve seguir um programa de compliance? 10. É possível destacar vantagens e desvantagens ao programa de compliance? Então, essas 10 questões são a que vocês irão responder no grupo do seminário, no mesmo grupo do seminário, e vão enviar para mim até sábado, acho que foi a data que eu coloquei. O nosso fórum de hoje é o fórum número 6, e ele vai pedir o conceito de compliance. Então, não copiem, escrevam com as palavras de vocês o que é compliance
qual é o conceito de compliance. Antes de tudo isso, eu quero ainda saber de vocês o que vocês entendem por empresa. O que é uma empresa? O que é uma empresa para vocês? E aí? Só estão de câmera presente, o corpo está ausente? Vamos? O que é a empresa? Ai, professor, eu não sei definir. Com as palavras de vocês, o que é uma empresa? Eu acho que é uma pessoa jurídica que está vinculada com alguma atividade econômica organizada, e ela vai funcionar a partir da direção de um empresário. E essa empresa que é criada, ela vai ser sempre privada? Ela tem interesses sempre particulares? Ou essa empresa ela tem que pensar numa coletividade e promover ações em prol dessa coletividade? E não pensar só na sua lucratividade? Em nome da função social, ela tem que pensar na coletividade também, não apenas no lucro. Num dos primeiros textos que o senhor passou, havia isso, que o lucro havia saído do núcleo da empresa e com a função social tinha passado por o núcleo da empresa, né? Que a empresa tinha que pensar na coletividade, não apenas do seu sócio também, mas de toda a sua coletividade, sócios, colaboradores, consumidores. Isso. Se não me engano, tinha um texto que a empresa não era mais um fim em si mesmo, né? Ela não podia mais visar só o lucro, como o nosso colega falou aí. E ela representava também, ela era um direito constitucional e ela era uma ponte para a realização de outros direitos constitucionais. Afinal, apesar não, através dela, outros direitos constitucionais podem se realizar, né? Com a renda que ela proporciona, com os empregos que ela proporciona, ela atinge mais pessoas, ela atinge muitas pessoas, e isso faz com que ela consiga realizar outros direitos. É mais ou menos isso. E quando ela atinge mais pessoas, como vocês disseram, em prol de uma função social, né? Isso vai fazer com que ela promova uma melhor capacitação para os seus colaboradores, para essas pessoas que ela emprega, para os seus funcionários? Eu não entendi a pergunta, você pode repetir, por gentileza? Ela vai empregar algumas pessoas, não é isso? Quando ela emprega pessoas, ela vai capacitar pessoas, essas pessoas que são seus colaboradores, a empresa vai capacitar essas pessoas cada vez mais para que elas tenham boas práticas, boas condutas éticas e uma melhor formação, ou não é interesse da empresa capacitar os seus profissionais para que eles cresçam dentro da própria empresa? Com certeza, né? Ela precisa capacitar os profissionais. Hoje em dia, muitas empresas têm cursos, têm incentivos, têm muito disso aí que o senhor falou para poder capacitar cada vez mais profissionais, né? Então, um profissional capacitado, ele tem um potencial maior de gerar um retorno financeiro para a empresa. Ele consegue cumprir melhor a função dele dentro da empresa e consegue gerar para ela um retorno maior. Não, mesmo que seja uma empresa pública, ou uma fundação, outra coisa mesmo vinculada ao Estado, a pessoa precisa ter uma qualificação, né? Senão não vai para frente. Professor, qualquer empresa hoje que almeja o sucesso, ela tem que oferecer essa capacitação. Mas a regra não é essa. Tem um estudo da FGV que fala que só 80% das grandes empresas que têm o compliance e praticam essas boas práticas. Então, as empresas brasileiras, apesar de alguns estados já estar
provando o compliance, também quase obrigando as empresas a praticar boa prática e capacitar seus funcionários, ainda não é a realidade, mas caminha para isso. Certo, mas esse só 80% não pode ser só 80%. 80% é um número completamente relevante, principalmente no cenário de grandes empresas. 80% das grandes empresas. Mas você não pode colocar a realidade de uma grande empresa que tem um capital para investir nos seus funcionários nas pequenas e médias. Essas pequenas e médias, elas precisam, como você falou, ainda na realidade está no plano ideal. Mas essas pequenas e médias empresas, talvez o empresário não vise, assim, não tem uma visão macro, não tem uma projeção de futuro, de aumento. Uma pequena empresa, a pessoa está ali, ela só quer tirar o dela para o mês seguinte aí sustentar a família dela. Nem sempre ela tem uma visão mais do direito empresarial, dessas maiores informações, que ela tem que dar um incentivo para o funcionário dela. Tá ali, tem 3, 4 funcionários e tá gerindo o negócio dela. Mas esse número que você falou, de 80% das grandes empresas, me parece um número bastante relevante. Lógico que precisa implementar isso no resto, né? Mas parece um número bacana, cara. Exatamente, João Vitor. E a gente tem o Sebrae, então essas pequenas e médias empresas devem buscar o Sebrae, porque é um programa gratuito do governo, sai lá dos impostos nossos para fornecer treinamento para os empresários passar isso para os colaboradores. Quando se implementa esse compliance? Quando se implementa o compliance para impor, de certa forma vai ser imposto, condutas éticas, o cumprimento dessas condutas, isso não vai bater de frente com o papel do engenheiro de segurança do trabalho da empresa? Porque a segurança do trabalho já vai impor algumas regras dentro da empresa, que são obrigatórias. E aí, não entra em conflito com o compliance? Eu acho que não, né, professor? Porque, como eu tinha dito, o compliance tem 3 áreas. Então, a segurança do trabalho vai entrar na primeira área, que é a trabalhista. E o compliance, ele trabalha também com a transparência da empresa na questão financeira. Então, a segurança do trabalho vai ser um agregado ao compliance. Ela vai ajudar o compliance fornecendo dados do que está acontecendo naquela realidade da empresa. A empresa vai ter que contratar, então, uma pessoa só para cuidar disso ou não? Precisa do advogado para cuidar disso? Professor, do compliance a pessoa precisa. Da questão da segurança do trabalho, dependendo do número de funcionário, é exigido. A questão do advogado não é obrigatório, não é necessário você ter um advogado, né? Mas claro que o ideal é você ter um advogado formado nessa questão. Hoje já existe mestrado em compliance e até mesmo doutorado aqui no Brasil. Júnior, você ergueu a mão. Bom dia, professor. Eu penso que essa relação, a gente discutiu agora a questão da empresa, somente a empresa impor essas boas práticas e etc. Mas eu penso que deve haver também essa questão de reciprocidade, no sentido dos colaboradores ali se empenharem nesse processo. Então, ter essa ética, essa moral de receber esse investimento por parte da empresa e permanecer na empresa. O que muitas vezes acontece, principalmente com empresas menores, é que o empresário faz investimento no colaborador e o colaborador simplesmente vai embora e abre a empresa no mesmo ramo para competir com o empresário ali. Então, isso daí, de certa forma, limita esse investimento do empresário nos seus colaboradores, justamente pela falta dessa ética, dessa moral, no sentido de haver essa reciprocidade, no sentido de que você está recebendo essa qualificação, recebendo esse conhecimento, e você colaborar com a empresa, ou não simplesmente abandonar a empresa e abrir um negócio para concorrer com a empresa que te ajudou. Então, nesse sentido, assim, que
que eu penso que o Brasil ainda tá engateando ainda. Então, eu acho que quando equalizar esse comprometimento entre a empresa e os colaboradores, essas práticas, essas boas práticas de investimento, ele vai se tornar natural. Então, ele vai acontecer de forma contínua. Isso já vai ser unânime entre todas as empresas. O Brasil já tem essa característica de ser o país da corrupção, né, de ser o país corrupto. E será que é por isso que surge o compliance e a sua aplicabilidade hoje no Brasil? O Joel colocou aqui no chat que a falta de capacitação é demonstrada nos números de abertura e fechamento das médias e pequenas empresas, que a segurança do trabalho só é implantada se houver número de funcionários, que é no mínimo 50 colaboradores, dependendo da atividade da empresa. Exatamente. No mínimo 50, depende da atividade da empresa, e não preciso necessariamente ter um engenheiro de segurança do trabalho. Pode ser o tecnólogo ou o técnico, que é de ensino médio. E o tecnólogo é ensino superior, embora seja um curso de 2 anos e meio, 3 anos. Não preciso necessariamente ter um engenheiro. As empresas, geralmente, as de grande porte, vão ter o engenheiro e vão ter o técnico, que é de ensino médio. Não vão ter o tecnólogo, que é ensino superior, porque o técnico vai saber conduzir aquilo que o do ensino superior, o tecnólogo, conduziria. Então, os dois juntos vão desenvolver toda a segurança do trabalho dentro da empresa, sem necessitar do nível intermediário, embora já seja uma faculdade instituída pelo MEC, com regulamentação, autorização e tudo mais. Mais alguém quer contribuir? Só dando na fala do Júnior, desculpa te interromper, Diego. Isso que ele falou pode ser objeto contratual. Se, por exemplo, o empresário investe para você fazer um curso dentro da empresa, e aí ele coloca no contrato que você tem que ficar dentro da empresa por 3 anos, por exemplo, após o término desse curso, para ele colher os frutos dos seus resultados dentro da empresa também. Pode ser objeto contratual, professor, ou não? Faculdades particulares têm feito muito isso. Oferecem mestrado, doutorado, e aí se oferece um doutorado que é de 4 anos, coloca no contrato que você está obrigado, depois do doutorado, permanecer na empresa durante 4 anos. Tem jurisprudência contra, mas a maioria acaba aceitando porque é uma questão ética, né? Vai da consciência moral de cada um. Mas que dizer que é obrigado, que pode, não pode, né? Poder não pode obrigar ninguém a cumprir esse contrato, esse acordo, né? Júnior, você ergueu a mão de novo ou é daquela hora? Bom dia, professor, tudo bem? Então, eu queria falar aí sobre esse assunto aí. O problema que eu vejo, assim, dessa questão de, às vezes, você investir em funcionário, eu falo porque eu já trabalhei na privada e já vi isso acontecer. É isso que falou, que o João, eu ia falar, o João também complementou aí. A empresa, ela não tem uma segurança ali de investir naquele profissional e que ele vai ficar ali. Já vi muitos casos do cara acabar de formar, fazer uma pós e ter uma proposta melhor e ir embora. E a empresa fica de mão atada. Se tivesse uma lei, algum projeto que a empresa investe no funcionário, mas em contrapartida ele tem que ficar pelo menos 2 anos na empresa. Ele não pode se sair de lá. Ou se ele sair, ele pode, mas ele vai ter que ressarcir todo o custo que a empresa teve na formação dele. Porque sem isso aí, é complicado. Muitas vezes você investe num cara, é dinheiro que está indo, investimento, e depois você não tem a contrapartida, né? Exatamente. E isso tem acontecido com muita frequência nas faculdades privadas, é onde a gente vê com maior frequência. Nas públicas, oferecem, mas somente para quem já é funcionário efetivo, né? Para quem não é, não oferece. Giovanni, você tinha erguido a mão. Professor,
a fala dos colegas aí é muito pertinente, porque realmente o empregador ele tem o custo para estar gerenciando ali a capacitação do funcionário. Só que isso, se todos os empregadores pensassem dessa forma, ó, eu vou investir no meu empregado, mas eu tenho receio dele sair, então não vou investir. Então ele não vai ter um funcionário capacitado, porque o nome disso é volaticidade. A volaticidade só acontece da rotação de funcionário quando o funcionário não se sente bem na empresa. Quando ele se sente bem, ele não vai sair da empresa. Então, quando a empresa fornece a ele uma capacitação adequada, fornece um salário adequado, o duro do ser humano é que nós somos gananciosos, nós nunca vamos achar que o salário está adequado, sempre vamos querer mais. Mas eu acho importante a capacitação, defendo essa questão da capacitação. Eu acho que uma empresa que pratica muito isso é o JBS, mas não tem ali as suas penalidades ali na questão de corrupção também, mas ela pratica muito a capacitação dos seus funcionários. E mesmo assim tem a rotatividade muito grande. Quanto a essa aplicabilidade da conduta ética, será que já teria que vir da nossa consciência moral, da nossa formação, ou vai sempre competir ao empresário proporcionar uma formação voltada à ética para que não aconteçam as corrupções dentro da sua empresa? Ou ele mesmo é o corrupto? Professor, na questão da ética, o legal do compliance é que ele começa pelo administrador, né? Então, primeiramente, ele vai pegar o empresário e ver se o empresário vai se adaptar. Porque o compliance também, caso o empresário não se adapta, dependendo da empresa que ele está contratando, a empresa deixa de entrar na empresa, né? Porque hoje é oferecido um selo de compliance. Algumas consultorias oferecem um selo. E as empresas, normalmente, que têm compliance, principalmente as americanas, só negociam com quem tem compliance. Então, vai do empresário, né? Se ele quer se manter no sucesso ou não. Luciano, você ergueu a mão. Oi, professor. Quanto à ética que o colega falou, eu vejo também assim, eu acho que o exemplo vem em cima, né? Aí o empresário ensina o seu funcionário a não dar nota fiscal para todo o serviço que vai passar, e algumas outras faltas de éticas pequenas que venham a ocorrer, depois ele quer cobrar que o funcionário dele seja ético. Então, eu acho que o compliance, ele vem para ajudar nesse sentido, do qual o empresário ético vai capacitar e vai ter colaboradores éticos dentro da sua empresa. É mais fácil esperar que esse funcionário, depois de capacitado, não vá sair porque está crescendo junto com ele, do que ele esperar de um outro funcionário que ele não capacita, que ele não espera nada e, de repente, vamos implementar aqui um compliance e vou dar capacitação para todo mundo de qualquer jeito, sem critério. Aí a pessoa que não está muito satisfeita ali, não sei, ele pega, faz a capacitação, faz o curso e ele vai mesmo para outra empresa que oferecer algo um pouquinho melhor. Não precisa ser muito melhor, mas ele já vai partir para um outro lugar. Eu acredito muito nisso também. Mais alguém quer contribuir? E no que tange aos canais de denúncia? Imaginem vocês, como colaboradores de uma empresa, vocês fariam a denúncia pelos canais de denúncia? Vocês denunciariam a própria empresa que lhes emprega? É o tal do ditado cuspir no prato que come? Professor, eu acho diferente, porque se você quer um Brasil limpo, um Brasil ético, você tem que começar com o lugar que você trabalha. Então, se a empresa pratica um ato de corrupção, pratica uma fraude, é seu dever denunciar, porque senão nunca nós vamos sair desse ciclo que é o famoso jeitinho brasileiro. Então, eu acho que deve denunciar. Vocês fazem isso na universidade?
Quando tem o colega colando? Será que todos nós teríamos coragem de fazer essa denúncia, não é? É algo de se pensar. E a conduta delituosa, ela acaba meio que sendo inerente ao ser humano hoje, pelo fato da sua formação familiar, é algo que eu estava conversando ontem com o Celso, a formação familiar, ética, desses valores já começa a ser imposto desde a nossa pequena infância. E nós temos que ir desenvolvendo isso cada vez mais. O que acontece é que tudo isso é jogado para dentro da escola, a escola não dá conta de fazer as duas educações, e aí nós vamos formar pessoas profissionais que não têm um pingo de ética, que não têm um pingo de consciência moral, de valor moral. Jogamos o problema para dentro da empresa, o empresário vai ter que ter uma boa conduta ética, ele vai ser o primeiro a ser capacitado para transmitir isso para os seus colaboradores, que com certeza não terão uma mesma consciência ética. Então, eu falar a mesma língua, né? Todos vão ter que ter a mesma língua dentro da empresa, a mesma fala, a mesma atuação dentro da empresa, dentro de padrões que nós chamamos de éticos e morais. Júnior, você ergueu a mão, você está com um problema na internet. Sim, senhor, deu um bug na internet aqui, professor. Professor, sobre essa situação relacionada à ética, vou comentar um pouco sobre a instituição que eu trabalho. Nós somos 7 mil homens e mulheres, temos um regulamento, normas bem rígidas, né, que é o Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar, regulamento disciplinar, Estatuto dos Militares. Ali a gente prevê toda a questão de ética, de moral. No caso dos cursos de formação nosso aqui, por exemplo, o soldado ele passa 10 meses no curso de formação e esses valores são o tempo todo trabalhados, reforçados. Os mecanismos de fiscalização, de punição, são ali praticados o tempo todo, tanto é que a instituição que mais corta a carne, todo ano tem um monte de gente sendo demitida bem da disciplina, porque infringe esses valores éticos e morais. E o que essa experiência demonstra para nós? Que isso vem de casa. Por mais que a instituição ela prevê, por mais que você reforce isso no dia a dia, por mais que você exercite isso no dia a dia, essas quebras relativas à ética e à moral, o decoro da classe, o pundonor militar e outros valores que nós cultuamos na instituição, eles só pode ver que estão relacionados ao indivíduo, à pessoa, aquilo que ele traz de casa, que ele traz da família, a formação do indivíduo. Porque dentro de casa ninguém ensina isso para ele. Ele observa toda aquela dinâmica, ele utiliza práticas que a instituição não diz para ele fazer e ele acaba fazendo, mas não é a instituição que ensina. O camarada traz isso de casa. E um camarada que deixa de cumprir aqueles preceitos que a instituição prega, ele suja o nome de todos os demais. A gente sempre deixa isso bem claro. Então, se você faz algo errado, a imprensa nunca vai dizer que foi o João, o Guinho, o Zezinho, o Luizinho. Não, foi o policial militar, foi o tal. Então, ele sempre mancha e identifica a instituição em nome daquele erro. E aquela conduta, via de regra, está relacionada à formação individual do caráter. Eu também concordo. Pode parecer um pensamento um pouco retrógrado, mas se nós pararmos para analisar, não é. O alto índice de violência, de criminalidade, é originário da não formação familiar, porque hoje nós não temos famílias que prezam pelos seus valores éticos e morais. Hoje a maioria das famílias são famílias monoparentais, e os filhos são o reflexo dos seus pais, né? Os pais são espelho, nós vemos isso desde a pequena infância. Fora isso, nós vamos ter a tecnologia impregnada que vai transmitindo suas mensagens subliminares e formando o caráter das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que vão acabar se tornando futuros infratores da lei, e não é diferente no âmbito empresarial.
No âmbito empresarial, nós estamos vendo isso acontecer e há muito tempo, e mais ligado, essas empresas cada vez mais ligadas às relações políticas de governo, né, ligado ao governo dos estados, e isso trazendo grandes consequências para a sociedade como um todo. Por isso que é importante tratar do compliance em âmbito empresarial, no âmbito penal e em âmbitos governamentais, né, de Estado, de nação, de exercício da política, política como voto mesmo, porque tudo isso vem de um grande retrocesso lá da família, que não fez uma boa formação dessa criança, que vai se tornar o adulto responsável, o empresário do amanhã, e é aí que vem a importância da proposta do nosso texto de hoje para análise. Mais alguém gostaria de contribuir com alguma coisa? A Marina Rui Barbosa nunca falou nada na aula. E nunca abriu a câmera também, hein, professor? Pois é, nunca abriu a câmera, nós estamos curiosos e não falou nada. Mais alguém? Não? Então, a nossa atividade é o questionário, as 10 questões, no grupo, para vocês irem interagindo entre o grupo de vocês. Quaisquer dúvidas quanto às questões, entrem em contato comigo. Vou estar no WhatsApp o tempo todo hoje. Fiquem à vontade, não precisa ter vergonha, como eu sempre digo. Salvo engano, eu pus a data de entrega sábado, acho que foi sábado mesmo. Então tem um bom tempinho aí para estar desenvolvendo, e pensem no texto, reflitam sobre ele com um olhar crítico, façam uma análise crítica do texto. Por que que é importante essa relação do compliance com o direito penal e com a empresa? Nós gostamos do direito penal, a maioria é apaixonada pelo direito penal, e o direito penal está inserido dentro da empresa, trazendo algumas consequências aí. E essa é a nossa proposta de hoje. Então, o questionário, ele vai ser no grupo e o fórum individual, tá? Então, façam o fórum primeiro, por causa da presença, para eu lançar lá, e a frequência de vocês. Depois vocês se organizem nos grupos para responderem. Marina, nós vamos fazer uma avaliação lá no final. Então, essas atividades que a gente faz, junto com os fóruns, vai formar uma nota. A segunda nota serão os seminários, e a terceira nota vai ser uma avaliação lá no último dia de, salvo engano, dia 4 de agosto, ou 29 de julho, uma coisa assim. É lá no último dia, vai ter uma avaliação, tá? Mas só uma lá no final. Então, a primeira nota, fórum e essas atividades que nós fazemos. A segunda nota é a nota do seminário, e a terceira é da avaliação, que vai ser lá no final. Geralmente, as minhas avaliações são dissertativas, muito difícil ser objetiva, tá? Professor, a atividade é só um do grupo precisa enviar, mas no trabalho contém o nome do grupo, né, de todos os integrantes do grupo. No trabalho, coloca o nome de todos os integrantes do grupo e só o líder do grupo envia. E deixa eu ver o que tem aqui no fórum. Deverá encaminhar só um trabalho. Cada grupo encaminhar só um trabalho com o nome de todos. É isso. E o fórum individual. Então, até sábado, para vocês encaminharem. Sábado acaba às 23h59, né? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Dá tempo de responder o fórum agora e já eliminarem uma das grandes missões de vocês, porque eu sei que está puxado, vocês devem ter muitas atividades para fazerem das outras disciplinas também, então não vamos deixar acumular.
Por isso que eu sempre faço algo que cronometre certinho para sobrar 1 hora para a gente ter tempo de fazer as atividades, tá bom? Um grande abraço a todos. Quaisquer dúvidas, entrem em contato. Hashtag fiquem em casa, fiquem com Deus, se cuidem. E dúvidas podem me chamar no WhatsApp. Um grande abraço a todos. Até a semana que vem.